Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Hoje é sabadão, 11/7/26. Vamos lá então para o nosso vídeo de fechamento semanal. Temos muita coisa aí para ver nos gráficos. Começando então por ACWI ETF Mundo. Temos aqui uma congestão em forma de triângulo, né? Se a gente olhar o movimento anterior, a gente pode interpretar isso daqui como uma flâmula altista, caso tenha um rompimento para cima. Lembrando que triângulo, flâmula, bandeira, em sua maior parte, falo maior parte por conta do triângulo, porque flâmula e bandeira são figuras de continuidade. O triângulo pode ser uma figura de reversão, mas ele também, na maioria das vezes, é uma figura de continuidade. Então, a CW aqui, podemos ter um rompimento para cima, dando continuidade no movimento. EWZ trabalhou naquela deriva, está na parte baixa dela, não conseguiu perder a parte baixa da deriva, e seguimos dentro do canal. O gráfico semanal deixou um 94 de compra. Emergente menos China, semanal tem um 9,2 de compra, segurou acima da média de 9. Gráfico diário, mesma leitura da deriva. América Latina rompeu aquele triângulo que vinha trabalhando. Ó, esse aqui é um exemplo legal do que eu acabei de explicar. Lá nós temos um triângulo de continuidade, que pode ser uma flâmula, né? Aqui nós tivemos um triângulo e rompeu para cima, sendo que vem de um movimento de baixa, né? E agora o que a gente vai esperar esse cara fazer? Um pivôzão alinhado em média, né? E aí o cenário ideal é o rompimento lá para cima de 35,53. EWZ, para quem acompanha os vídeos de fechamento, realmente não está surpreso. Deu uma compra quinta-feira. Ontem já bateu o primeiro objetivo. O volume ontem foi muito expressivo. Tá fazendo um pivôzão alinhado na média de 20, média de 9, média de 200. Cara, espetacular, né? Só isso que eu tenho para dizer. Espetacular. Para cima, esse EWZ abre caminho no 37,10, 38, 39,50. Pô, Luciano, mas no semanal a gente tem uma briga na média de 20. É verdade, temos uma briga na média de 20. A briga vai ser boa? Bem provável que seja boa. Mas esse gráfico diário ali muito ficou interessante, porque confirmou o pivô, né? Fechou acima do 111. Claro que não tem compra agora. Quem já está comprado teve a oportunidade quinta-feira no rompimento da máxima de quarta. Agora não tem entrada, né? E o que eu vou esperar nesse cara aí? Uma correção para poder ganhar impulso aí, quem sabe entrar numa super tendência no gráfico diário, ancorado pela média de 9, pela média de 20, tá? Mas o ponto é, tivemos um movimento muito técnico, muito bonito. Quem tá lá no grupo fechado conseguiu pegar esse movimento. E, pô, Luciano, falar depois que já tá feito é fácil e tal, não tem essa, isso e aquilo. É mesmo? Tá aqui, ó. Grupo 3. Na época não tinha grupo 4 ainda. Tá aqui, ó. Longas. Acho que foi dia 22, tá aqui, ó. EWZ longas, dia 22/6. Que dia é hoje? Dia 11. Vamos ver aqui que dia foi dia 22? Tá aqui, ó. Dia 17, 18, 22. Quando o mercado faz um fundo mais alto na média móvel de 200 períodos. Aqui. O mercado estava $34. Aí eu mandei lá. EWZ longas. Comprei janeiro 27, strike 33 do EWZ, paguei 4,30. Só de intrínseco nessa brincadeira aqui, pessoal, tá $36 agora. Só de intrínseco deu $2 nesse movimento, né? Então quem opera opção aí sabe o quanto que isso é, o quanto isso representa de resultado, né? E cara, e aí as coisas vão indo e tudo mais. Então é isso, né? Ah, Luciano, como é que eu faço para fazer parte do grupo fechado? Aqui na descrição do vídeo tem um link para você saber como é que funciona e tal. O grupo tem limite de membros, fechou, né? No vídeo anterior, foi de quinta-feira, eu falei que tinha uma vaga, né? Pois é, já boletaram. O BV do grupo fechado segue firme e forte, VZO também. Então abre vaga rapidamente é boletada, né? Por isso a importância de você estar na lista de espera, né? Porque quando você está na lista de espera, abre uma vaga, você já vem para a lista, né? Fique esperto, dia 22 vai abrir uma nova vaga
e quem tiver na lista de espera tem prioridade, tá bom? Então, EWZ, esse é o cenário. SPY. SPY, bandeira, né? Tá rompendo para cima. Na quinta-feira acionou aquele 9.3 mais o PC de compra, tá fazendo pivô alinhado na média de 20, cara, tem espaço para subir. Ponto. E detalhe, né? Detalhe, isso aqui é um pivô alinhado na média de 20 e 50. Então, cara, tá interessante. Se vencer esses 756,60, abrimos espaço para buscar 774,50, 778. Tá? No gráfico semanal acionou o 94 e tá indo. SPX futuro, mesma coisa, acionou o 94. No diário rompeu aquele triângulo. Nasdaq deixou aqui um 9.2 de compra no gráfico semanal. No gráfico diário não conseguiu confirmar o rompimento daquele triângulo, continua dentro do triângulo, então nada para fazer. Dow Jones segurou na média de 20, acionou um PC de compra, gráfico semanal está numa região de alvo, mas continua firme e forte. Veja que o OBV já está fazendo Advanced Breakup no gráfico diário, segue firme e forte. 2000 para cima, mira topo anterior, no gráfico semanal voltou na média de 9, largou aqui um 9.3 de compra no semanal e também segue bem bonito. SPX, esse aqui é o avistão, né? Mesma ideia lá do SPY, né? Pivô alinhado na média de 20, na média de 50, bandeira de alta e tá tudo bem bonito isso daqui, cara. Vencer 7.582 aí, abrimos caminho para 7.710, 7.810. E o T10? T10 bateu no alvo de 5.494, deu uma voltada na quinta e na sexta, mas na sexta já reagiu de novo, largou um 9.3 de compra. Isso aqui é o que pode moer os pés de frango tudo aí nesses gráficos semanal e diário, né? Juros para cima é complicado de renda variável ir para cima, né? DXY também deu uma baita reagida, já 1, 2, 3, 4, 5, sexta tentativa de perder essa média de 20 no gráfico diário e não consegue. E aí vem um adendo, né? Cara, olha o que o EWZ andou, olha o que a América Latina andou com o EWZ a 100. Imagine você se esse EWZ, esse DXY perde os 100 aí, volta no 99,5, volta no 99. Pô, que tem de espaço para esse emergente aí, menos China, né, menos tech, andar é brincadeira. E o VIX? Lembra o comentário de quinta-feira? Que bateu na parte alta do canal, não seria nenhum susto vir na região do 15, 14,5? Pois é, exatamente isso. E aí eu sigo com aquele discurso. VIX abaixo de 16, você compra proteção. Ah, Luciano, mas você tá vendo aí os negócios rompendo para cima, pivô alinhado e isso e aquilo, para que eu vou comprar proteção? Porque é assim que funciona. Quando o negócio está chegando numa região de resistência que pode romper e continuar, o VIX está jogando a volatilidade implícita cada vez para baixo, lembrando que o VIX nada mais é do que a volatilidade implícita das opções do SP500. Então, quanto mais baixa o VIX, mais barato é para você comprar proteção. Cara, você não compra guarda-chuva no meio do vendaval, você compra guarda-chuva no dia de sol. Você entendeu? Lembra disso. Lembra. É igual o seguro de uma casa, o seguro de um carro. As pessoas vão se preocupar com o seguro depois do acidente. Não é assim. Você tem que ter o seguro antes do acidente. Você tem que trabalhar com lembrar lá dos conceitos de manutenção, né? Tem lá a corretiva, preditiva, a preventiva. Então, isso aqui é a manutenção preditiva, que seria você comprar proteção quando tudo está bem. Porque daí, se dá alguma merda, você tem proteção. O grande problema no mercado é quando o cara está estupidamente exposto, que foi o que aconteceu no Brasil, por exemplo. O mercado foi beijar 200 mil pontos, caiu 33 mil pontos do topo e pouquíssimas pessoas estavam com uma proteção pequenininha que fosse. Aí o resto é história, né? Então, o VIX aqui dá ensejo para isso. Poxa, Luciano, mas qual que é a estratégia que eu vou montar? Aí você já está querendo que eu fale a missa, o santo, tudo, né? Não basta falar a reza, eu tenho que falar o santo também, aí você me quebra, né? Essa informação eu realmente tenho que deixar para o grupo fechado, né, pessoal? Já procuro entregar o fino do fino aqui para vocês. Mas o lance aqui, a dica que eu dou aqui é o seguinte: proteção não é você virar vendido. Proteção não é você ter gama em opção. Proteção é você ter uma estratégia que, se o mercado continua indo para cima, você paga o pedágio.
Mas se o mercado vem para baixo, você ganha e ganha muito, sacou? E isso devidamente alinhando conhecimentos. Então, vamos lá. DBC. DBC bateu na média de 20 ali, tá usando ela como suporte, tem média de 9 logo abaixo, por enquanto saiu um 9,3 de compra. Mas no semanal é um 9,3 de venda. Então muita atenção no movimento do DBC essa semana que vem do petróleo, né? O minério de ferro conseguiu vencer a média de 20, mira lá em cima no 101, na média de 200. Será que vai ser um pivô aí nessa região? Vamos ver. O petróleo, mesma ideia do DBC ali, 9,3 de compra no diário, mas no semanal é um 9,2 de venda, não é um 9,3 aqui. E aí tem que começar perdendo essa média de 9 no gráfico diário, né? De toda forma, o petróleo acionou o PC de venda no diário, tá? Lembra disso. O ouro tá ali abaixo da média de 20 para cima. Já temos um Joy de Napoli? Deixa eu ver. Ainda não. Tem que fechar acima da média de 3 na segunda-feira para poder montar um Joy de Napoli de compra no diário. Semanal continua apontando 3,660? Sim, continua. A prata, semanal é um 9,3 de venda, gráfico diário está brigando ali na média de 9, é um 9,3 de venda também no diário, e é isso. Europa, EFA. EFA chegou a romper topo, falhou topo, voltou nas médias. Podemos ver um padrão VCP aqui do Minervini, já indiquei o Minervini aqui sei lá quantas vezes, que é o quê? Média de 50, acima da média de 100, acima da média de 200. Esse negócio rompeu 106 aqui e vai embora, tá? Londres, veio nas médias, segurou, gráfico semanal rompeu o triângulo, para cima mira topo histórico. Alemanha, chegou a renovar topo histórico semana passada, deu uma voltada essa semana, voltou nas médias, vamos ver se engata continuidade aqui. França, França chegou a acionar aquele triângulo, foi no primeiro objetivo, voltou na média de 50. Movimento muito técnico, né? E uma correção também muito técnica. Eu vejo que o ABV continua lá em cima. Esse negócio continua mirando topo histórico. Itália acionou um PC de compra, mais um 9,4 de compra no diário. Aqui também um padrão VCP muito claro. Romper essa resistência aqui dos 53,330. Esse negócio tem espaço para correr. Suíça também acionou um PC de compra no diário. O ABV já foi em Advanced Breakup e continua bonito, tá? Agora é romper esse 14,5 aí no semanal para ficar maneiro. Euro 50, correção no topo anterior rompido, para cima segue mirando 6,5. Agora na Ásia, Tóquio. Tóquio corrigiu na média de 9, isso é um 9,3 de compra no gráfico semanal. Já no gráfico diário temos uma correção aqui que pode ser uma bandeira? Pode. Para baixo tem que perder a média de 50. China 50. China 50 bateu na média de 20, pode ser um pivô alinhado em média aqui, tá? No gráfico diário. No gráfico semanal, mira a parte baixa dessa lateralização que já vem desde lá de trás, em 25 de agosto. Hong Kong 50, fez o spike para baixo, voltou na média de 9 na LTA rompida, deixou 9,3 de venda. No gráfico diário, fez uma voltada em V, né? Voltou numa região de fundo anterior como resistência. Hong Kong Tech voltou na média de 50 como resistência, para baixo tem média de 20. No gráfico semanal, segurou na média de 200, voltou na média de 20 como resistência. COSP, que é a Coreia, perdeu média de 9, veio na média de 20. E aí aqui é o ponto, né? Se perder a média de 20, vai abrir caminho para uma correção mais forte. Lembrar que esse cara não perde a média de 20 desde que trabalha acima dela no semanal lá em abril de 2025. Então tem mais de um ano aí nessa brincadeira. Já no gráfico diário, estamos já em um pivô de baixa, alinhado em média, já bateu alvo 1 para baixo, mira 7,5, tá? Taiwan. Taiwan fez uma falha de topo no gráfico diário, acionou um Joy de Napoli de venda no gráfico diário aqui, tá? Ó, topo, fundo, topo. Para baixo mira 43.630, 41.300. No gráfico semanal, gráfico muito parecido com o da Coreia, também muito longe da média de 20. Nem a média de 9 foi agredida ainda. Se perder essa média de 9, abre caminho para uma correção mais interessante. Índia. Índia está numa grande lateralização ali desde junho de 2024, né? Com um claro suporte aqui nessa região, com uma clara resistência aqui nesta região, né? Então está no meio do caminho aí do movimento e realmente nada para fazer. Gráfico diário também trabalha numa grande lateralização. A Austrália segue naquele alargamento, próxima mira parte alta do alargamento, gráfico diário costurando média, que gráfico feio. Ó, tem uma LTA aqui fazendo fundos mais altos, tem uma LTB aqui em cima e o mercado está nessa, né?
E o Bitcoin? Bitcoin no semanal acionou aquela trap semana passada, no gráfico diário está querendo sair pivô alinhado em média, o VZO já foi, o OBV já foi, tá bonito, hein? Tá bonito. Aquela história, né, cara? Lá no passado, na média de 200, o mercado. Vamos lá. Vamos falar da história. Semanal, tá? Bitcoin, lá em 2015, valia US$ 200. Aí foi em 2017 a 19 mil dólares. Nossa, vai subir para sempre. Aí o mercado volta na média de 200. Veio a 3 mil dólares. Nossa, o Bitcoin não presta mais. Aí volta a subir. 13 mil dólares. Nossa, o Bitcoin vai subir para sempre. Aí volta na média de 200. 4 mil dólares. Nossa, o Bitcoin não presta para nada mais. Aí sai de 3.900 dólares para impressionantes 64 mil dólares lá em outubro 21. Aí volta na média móvel de 200 períodos nos 19, chegou até 18 mil dólares. Nossa, Bitcoin vai acabar, vai a zero. E aí percebe os fractais desse negócio aqui, cara. Percebe os fractais disso daqui. Deixa eu até esconder aqui os estudos. Ó, pô, não, mas eu não posso tirar a média de 200. Tá aqui, ó. Presta atenção nisso daqui. Mercado faz topo, volta. Faz topo, volta. Faz topo, volta. Faz topo, volta. Sabe qual que é o padrão de repetição aqui? Olha, eu sou engenheiro, né, cara? Eu adoro padrões. Topo anterior, topo anterior, topo anterior. Nossa, o mercado tá voltando na média móvel de 200 e no topo anterior. Exatamente como fez aqui. Exatamente como fez aqui. Pô, né, cara? Eu não vou ficar tentando convencer ninguém aqui, não. Meu trabalho é analisar gráfico. Mas o ponto é, daqui a algum tempo, a gente vai olhar para isso aqui e vai falar: nossa, lá na média de 200, ali entre fevereiro de 2026 e sabe Deus até quando, o mercado deu uma grande oportunidade e eu não aproveitei. Pois é, você que está assistindo o vídeo de fechamento, espero que você lembre disso, tá bom? Então é isso aí. Semanal acionou a trap de compra, o diário está querendo fazer o pivô alinhado em média e vamos embora. Ethereum também fez esse padrão aqui no semanal muito forte. Gráfico diário também querendo fazer pivô alinhado em média, mais o fundo duplo, tá bem bonito esse movimento. E é isso, né? Dólar. Dólar semanal fez uma queda bacana, cara. 1,20 de queda. Voltou abaixo da média de 9, média de 20, abrindo espaço para corrigir toda esta pernada de alta que fez no gráfico diário. Tá lá, ó. Então a gente abre espaço para corrigir toda essa pernada e aí mira ali a região do 509, 505, 501. Beleza? Então vamos lá. E aí, lógico, tem médias aqui no caminho. Tá bom? Agora vamos falar do nosso mercado. No gráfico eu deixei tanto o ABV quanto o VZO quanto o MACD, porque dessa forma a gente consegue mapear a força do mercado. Lembrando que o ABV vai te mostrar a força da tendência, lembrando que o MACD vai te mostrar o momento e o VZO vai te mostrar o volume, a agressão desse volume. Beleza? Faca 29, curva DI caiu em 90 na semana. Perde a média de 9 períodos, não aciona 9.3, está indo buscar a média de 20 no semanal. O OBV já fez um Advanced Breakdown bonitaço. Gráfico diário fez aquele 9.3 de venda que a gente falou na segunda-feira e já veio ali no objetivo, na parte de baixo daquele canal ali. Tem o 13.900 também. Agora vai seguir o baile para a média de 100 e a região ali do 13,5. Poxa, Luciano, você acha que vai reto? Não, não acho que vai reto. Tá? Não acho que vai reto. Inclusive, deixa eu tirar esse cara daqui, para a gente poder fazer esse estudo aqui. Ó. Tá vendo que isso aqui é um pivô alinhado em média? Ó? Topo, fundo, bate na 20 e volta. Então quer dizer que se eu traço o alvo desse pivô, naturalmente eu vou ter um 111, que, nossa, magicamente foi a mínima do mercado sexta-feira, 13.949. Então significa que seria sim natural o mercado dar uma corrigida para cima. E aí depois tentar novamente o rompimento desse 3.940. Isso vai linkar muito com o que a gente vai falar do Ibovespa. Então é muito importante olhar para esse movimento aqui. Não acho que esse cara vai reto,
tá? Não acho. Se for, lindo, cara. Mas, graficamente falando, por todo o alinhamento das coisas, não acho que vai reto. E aí vamos ficar bem de olho nessa região do 3.950. É o ponto a ser perdido para realmente liberar o movimento. E o Ibovespa? Fiz até um comentário lá no X, né? Se você não me acompanha no X ainda, cara, você está perdendo muito conteúdo relevante. Muito, tá? Arroba no alvo Luciano. Me segue lá que sempre tem conteúdo legal. E aí o que acontece? Ibovespa fechou a semana em 2,18 de alta. Depois de muito tempo, o Ibovespa não faz um movimento desse. Para ser exato, a última vez que o mercado saiu da mínima para fechar na máxima da semana foi aqui, ó, em dezembro de 2025, semana do Natal. Aí, dali em diante, o resto é história. Quer dizer que vai acontecer a mesma coisa agora? Não. Não quer dizer isso. O ponto é, tudo que nós mapeamos aqui nos vídeos de fechamento, tudo que a gente comentou, média móvel de 200, pivô alinhado em média, rompimento de lateralização, tudo isso aconteceu, cara. E o mercado ele deu muitas oportunidades. E é por isso que você tem que ter a noção plena de ter a humildade para fazer aquilo que o teu operacional permite, né? E, poxa, o mercado ele deu muita possibilidade, cara. Muita possibilidade. Teve vários ativos que deram possibilidade. Inclusive, lá no X eu compartilhei o caso de Magazine, compartilhei o caso de CSN Mineração, compartilhei o caso de o GPA. E todos esses foram gráficos. A Magazine foi no diário, o CSN foi no semanal e o GPA foi no mensal. Três casos completamente diferentes, de setores completamente diferentes e que deram muito certo. E isso mostra como que a gente tem que ter a humildade de olhar o mercado pela ótica realmente daquilo que a gente faz, né? E procurar se abster de informações extras, porque senão a gente vira passageiro da agonia e fica tentando ver 1 milhão de coisas e no final não sai do lugar, né? E o que, que nós temos aqui nesse gráfico do Ibovespa? Cara, tem uma média de 20 aqui por cima no semanal. Muito difícil esse primeiro toque, principalmente com a média inclinada, a ser vencido. O ponto é, quebramos a tendência de baixa no semanal, vencendo a média de 9. Isso é muito positivo. Quebramos a lateralização do gráfico diário, inclusive em linha reta foi buscar o primeiro objetivo. Foi a terceira melhor alta do ano do Ibovespa, 4.700 pontos de amplitude, abriu na mínima, fechou na máxima. Tenho poucas dúvidas de que, e isso na verdade me surpreenderia muito na hora que saiu o fluxo disso aqui na terça-feira, não tivermos um fluxo comprador gringo muito forte, tá? Realmente vai me surpreender se isso não acontecer. Mas o ponto aqui é, graficamente falando, saímos da lateralização e fomos buscar o alvo 1 em linha reta. Agora o mercado mira 180,5. Mas percebe, está no primeiro alvo. Foi uma alta muito forte. Em 3 dias, o mercado testa a média de 200 períodos e sobe em linha reta 7.600 pontos. O OBV ainda não foi. O VZO ainda não foi. Então, uma correção aqui no 174,5, cara, seria de livro, até mesmo para melhorar esses indicadores. Até mesmo para dar-se como testado a média de 20 no gráfico semanal e depois vir agredir ela de novo. Então, é o que eu espero. Linkando com aquele gráfico do DI, que bateu ali no 111, realmente a minha expectativa é uma correção segunda, terça-feira. Se não viesse, esse negócio continuar indo reto, cara, que legal. Que legal. Mas tecnicamente, de forma saudável, o cenário ideal é realmente uma correção para poder entrar um movimento mais forte, mirando 180,5, 184, 600. E aí a gente vai projetar também alvos de toda essa queda. Afinal, saímos da lateralização. O mercado vem de um forte movimento de baixa, lateraliza e sai da lateralização. Onde está o primeiro objetivo? 179, 120, que é a retração de 38,2. Depois, 182,830. Depois, 186,600, que coincide com 200% desse movimento de lateralização aqui, que fez o pivô alinhado em média. Então você vê que nós temos espaço para cima. Temos, mas uma correção seria completamente saudável. Tá? Seria bem saudável. E cara, uma voltada incrível quinta e sexta-feira. Simplesmente largou um candle muito forte na ponta compradora no gráfico semanal. Tá? Uma sombra inferior muito forte. E isso é uma trap no gráfico semanal, né? Inclusive pode sair um fundo duplo no gráfico diário e mais uma vez ponto para o OBV.
Na quarta-feira eu falei, gente, está testando fundo, mas o OBV não está acompanhando. Vamos ver o que, que o mercado vai fazer. Pois é, vimos o que, que o mercado vai fazer. Né? IX. IX, belíssimo movimento, já abriu em gap ontem, acionando o pivô e já foi para o alvo 1 em linha reta. Que belíssimo movimento. OBV acompanhou, o VZO já virou para cima, MACD mostrando momento um comprador, semanal já vencendo média de 20, tudo bonito. E o IFNC também, cara, bonitaço. Acionou o pivô e foi reto já para a média de 100, tá quase no alvo 1. OBV não acompanhou perfeitamente. Aqui seria ideal uma correção para poder esse OBV romper topo ali, mas o VZO já está embicando para cima. MACD entrou momento um comprador muito forte. Gráfico semanal segurou naquela zona de demanda, venceu média de 20. Então, cara, tem espaço para andar. E Mate, também belo movimento. Fez aquele pivô lá nos 60 minutos, lembra das análises no, semanal, no diário? Pois é. Acionou aquela trap do semanal na retração de 50% em média de 50%. E agora está mirando média de 20 ali no gráfico semanal, média de 50 no gráfico diário e LTB. E Mob. E Mob ainda caiu 1%. Mas para tudo que caiu no começo da semana, cara, caiu nada, entendeu? Também deixou uma baita reação no gráfico semanal, no gráfico diário também, e todo mundo tá vendo aqui o ombro cabeça a ombro, né, pessoal? Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Neckline aqui em cima. Olha. Então, se rompe aí, tem que romper o 1406. Cara, esse negócio libera espaço para ir a 1480, 1540. Então, temos indícios aqui, e eu odeio a palavra que eu vou usar agora, mas cabe ao momento, podemos ter um rally na nossa bolsa. Vai ser igual ao primeiro trimestre? Eu não faço ideia, mas podemos ter um rally. E aí você tem que estar muito preparado para isso. E aí até vou compartilhar com vocês uma frase, um pequeno discurso que eu fiz na quinta-feira lá no grupo fechado, falando que o problema do investidor médio é que ele desiste no pior momento. Tem aquela frase, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Dia ensolarado numa pista reta não faz bom motorista. Você é treinado na adversidade. Você se torna melhor na dificuldade. Porque a dificuldade, o problema, a adversidade, seja ela do grau que for, ela vai te ensinar lições que a bonança, o céu limpo, o mar calmo não vão te ensinar. Ninguém fica bom no mercado só em bull market. Ninguém fica bom no mercado só em bear market. Ninguém fica bom no mercado só em lateralização. É importante que você passe pelos três períodos. E é importante que você sobreviva aos três períodos. E é isso que a gente está vendo no mercado esse ano. Esse ano nós estamos em julho e provavelmente o mercado vai dar um fim de ciclo, aonde nós tivemos uma forte alta no começo do ano, tivemos uma forte baixa no segundo trimestre e agora tivemos uma lateralização aí, mais de um mês de lateralização do Ibovespa, e agora podemos engatar um novo movimento. E aí fica a reflexão. Quem sobreviveu até agora, cara, você aprendeu em 6 meses coisas que talvez uma pessoa, se fosse ler livros, ela nunca aprenderia. De mercado financeiro, eu acho que eu já li uns 100 livros, tranquilamente. E vou te falar, o que esses 6 meses ensinou, 100 livros, 200 livros não ensina. Não ensina. Porque quando você vê o gráfico à direita, o que vai acontecer é muito fácil. Você acaba se enviesando. Agora, quando você não sabe o que vem na frente, você tem que ter humildade, você tem que colocar o pezinho no chão, você tem que seguir à risca o teu gerenciamento de risco. Você tem que seguir à risca a tua metodologia. E é isso que o mercado permitiu esse ano. Que a gente aprendesse com esses diferentes cenários. E isso é muito bom. Hoje a gente olha e fala, é difícil, né, agradecer pelos 33 mil pontos que o Ibovespa caiu, mas que bom que aconteceu, cara. Que bom. Porque isso ensinou lições que a maioria dos investidores que não estavam na pandemia não tiveram a oportunidade de aprender.
Não tiveram. Quem estava lá na pandemia foi pego numa coisa absurda, o mundo inteiro, aí viu aquela voltada que deu em 2021, depois viu a taxa de juros começar a subir loucamente, aí viu o varejo cair, viu um monte de ativo cair 80, 70, 90% em relação ao seu topo de 2021. Aí depois o mercado rotacionou, aí começou a febre das tech, o Brasil não tem tech, aí daqui a pouco começou o fluxo para emergente, com a queda do DXY, aí veio a forte alta de outubro do ano passado até abril de 2026, e muito capitaneado por algumas empresas, não foi aquela alta generalizada, não foi, foi muito setorial, pressionada por alguns ativos, e agora a gente teve aí uma queda de 33 mil pontos, mais uma grande lateralização, e isso ensinou muita coisa. Muita coisa. Então, eu realmente espero, sinceramente, você que está ouvindo aí do outro lado, que você não tenha desistido no pior momento. Porque não existe pior coisa do que desistir quando tudo tá ruim. Não dá, cara. Não dá. Você já parou para pensar em estrelas do basquete? O que que eles fazem? Eles desistem no auge. Eles param no auge. Jogador de futebol. Ele tem uma carreira estelar e ele chega lá no auge, ele vai para um clube menor até que naturalmente ele se aposenta. Isso quando não se aposenta já no clube grande. É mais ou menos a mesma coisa no mercado. Não dá para você querer desistir no teu pior momento, porque o pior momento faz parte da trajetória e a gente tem que procurar tirar lições disso. Eu espero que a Faculdade do Mercado Financeiro 2026, primeiro semestre, tenha te proporcionado um curso que livro nenhum, mentoria nenhuma pode te proporcionar. Para valer, tá? É isso. Vamos lá. O dólar, já falei, né? Caiu aí na semana 1,30%. Acionou o PC de venda no gráfico semanal. Testou a média de 20 de novo. Voltou. VZO segue vendidaço no semanal. E olha, se as coisas alinharem, se aquele DXY perder força, se o negócio começar a ficar interessante, não vai me surpreender se o dólar vir abaixo de 4.900 não, tá? Não vai mesmo. Dólar no diário testando média de 50, perder aí abre caminho para os fundos anteriores. Índice futuro fechou lá na máxima. Esse cara ontem machucou muita gente que quis buscar venda loucamente o dia inteiro. E foi um movimento muito agressivo. Veio buscar a média de 200 de baixo para cima no gráfico diário. Mais um motivo pelo qual acredito que não vai continuar subindo em linha reta. Uma correção seria completamente normal. E partindo dessa média de 200, aí abre espaço para 184, 500 e mais. Nas ações, Axia fechou a semana em alta de 0,10. Mas veja bem, esse negócio na quinta-feira caiu pra caramba. E ontem fez um movimento bem agressivo. Desmontou alguma coisa? Não. Continua no modo sanduíche. Média de 200 por baixo, média de 50 por cima. Não vejo nada para fazer aí, tá? D3. Essa daqui, cara, eu falei durante 5 semanas desse negócio. Chegou na zona de demanda, média móvel de 50 períodos, gráfico diário agrediu a média de 20, voltou, testou fundo, voltou, e o OBV lá em cima, o OBV lá em cima, o OBV lá em cima. Quinta-feira, inclusive, eu fui muito taxativo em falar, não vendo B3 com esse nível de divergência. Aí, o resto é história, né? Que tiro deu o papel, vencendo média móvel de 200 períodos, VZO comprado, MACD com momentum comprador como não se vê há muito tempo. OBV já estava indo, né? E agora para cima mira 15,70, 16,10. Ah, Luciano, você acha que vai reto? Não, é lógico que não. Não acho que vai reto. Uma correção seria completamente normal. Mas o ponto é, nós mapeamos corretamente a região. Lá em R$ 20 todo mundo queria comprar, né? Aí o negócio veio a 14, 14,50. Aí você não vai fazer nada, mesmo o mercado te dando oportunidade, entendeu? Então esse é o lance. Banco do Brasil sobe 3% na semana, quebra a média de 9 da ascendente no gráfico semanal depois de um bom tempo. Gráfico diário, cravado no 111 do pivô, mas ó, cravado. Agora é vencer 20,64 para poder mirar 21,50, 22,16, 23,30, quem sabe até mais. E esse é o ativo da eleição, né? Aí Petrobras são ativos de eleição e a gente tem que ficar muito de olho como que esse cara vai performar. Mas que belo movimento deu essa semana. Bradesco sobe 5%, é outro que eu cansei de falar
que se vencesse o 18,10 o negócio ia embora. Ontem já abriu vencendo com um gap de fuga e o resto é história. Olha que tiro. Já bateu o alvo 1 e foi no alvo 2 em linha reta, em uma alta de 4,80%, vencendo a média de 20 no semanal e abrindo espaço para ir buscar topo de 21,40. OBV semanal já está próximo do topo, MACD semanal comprado, VZO semanal comprado, diário o OBV está indo, falta andar um pouquinho, é verdade, uma correção seria completamente saudável para poder tentar engatar uma super trend no gráfico diário, e MACD e VZO diário comprados. Então, cara, tá muito bom isso daí. BB Seguridade. Falei disso semana passada, que foi a volta na zona de demanda e que não fazia sentido vender aí, até mesmo porque segurou na média de 20 no gráfico diário. Aí, meu amigo, aí o mercado não perdoa, né? Olha que tiro deu o papel. Fechou simplesmente na máxima histórica. 40 com 40 e com caminho livre no gráfico 60 diário e semanal. Muito legal. Bova 11 sobe 2,30%. Não vou me repetir aqui na explicação que eu já falei do índice do Ibov, tá? Está numa região de resistência, tanto o índice na média de 200, quanto o Ibov na média de 20, quanto o Bova na média de 20 do semanal. Normal se tivermos uma correção, até mesmo pelo DI. Tá? BPAC sobe 5,20%, acionado o COI no gráfico diário, acionado pivô alinhado em média, todo mundo olhou para cima, esse negócio está com espaço para ir buscar no topo histórico. Está com espaço. Uma correção na cabeça do Okoi ali no diário seria bom? Ah, seria magnífico. Vamos ver se o mercado vai dar essa colher de chá pra gente, né? Embraer fechou um doji no semanal, depois de uma correção na média de 50, voltou forte. OBV, MACD, VZO comprado no semanal e no diário. Percebe que o OBV já está querendo fazer Advanced Breakup e o preço está ainda longe do topinho ali de 87. Então, olha a força que está esse negócio. Para cima, mira lá nos 90. Itaú, eu não vou nem ser muito taxativo aqui em Itaú, porque eu já falei desse negócio tanto, mas tanto, que tá até chato, né? Tem 7 semanas no mínimo que eu falo de Itaú. No mínimo. Média de 50 no semanal. Média de 200 do diário. Falha de fundo com divergência do OBV. Deu Joy de Napoli de compra. Deu pivô alinhado na média de 9. Deu pivô alinhado na média de 20. VZO comprado no diário desde o começo de junho. Cara, o mercado deu muita oportunidade. Muita oportunidade. E aí, já bateu o alvo 1, tá indo para o alvo 2 e o caminho para cima é topo histórico. Ponto. Petrobras. Petrobras falha de topo pelo terceiro dia consecutivo no diário no 39,80. Tá? Poxa, Luciano, mas o OBV já foi. Verdade. O OBV já foi, MACD está comprado, VZO está comprado. Se o preço der gatilho, esse negócio tem espaço para correr. Prio. Prio deu trade semanal, né? Semana passada eu falei dessa trap na zona de demanda. Nós pegamos lá no grupo fechado. Foi para o objetivo, deu 7,5% e saímos pelos 60 minutos. Foi um belíssimo trade. Essa semana, na verdade, no grupo fechado foi espetacular, cara. Espetacular. Tá maluco. E agora no diário voltou na média de 9. O que, que vai fazer aqui? Vai montar esse ombro cabeça a ombro alinhado com a média de 9? Fazer um pivô aqui na 9? Pode ser. Pode ser. Mas aí é futurologia. A gente tem que esperar realmente o que o mercado vai fazer. Localiza uma senhora trap na média de 100 no gráfico semanal, mas senhora trap. No gráfico diário, também deu uma trap quinta-feira. Ah, Luciano, mas você falou que você não pegaria. E realmente, não pegaria não, e não tem nada de errado com isso, cara. Nada. Não adianta ficar se culpando no mercado de querer pegar tudo e qualquer coisa. Não, você tem que ir dentro daquilo que está dentro do teu contexto técnico, daquilo que você faz. Deu certo, chefe? Toca a ficha e vambora, tá? Sabesp é outra que eu vou falando dela já tem 6 semanas. O resto é história, né? Essa daqui, para quem acompanha os vídeos de fechamento, essa daí deu a compra de ouro na média de 50 no gráfico semanal. De ouro. De ouro. Fundo duplo no gráfico diário. Tudo bonito, cara. E agora foi embora. Pivô alinhado na média de 20, 50, 9 no gráfico diário. VZO comprado, ABV comprado, MACD comprado, tanto no diário quanto semanal. Para cima, mira 33, 29, 35 e topo histórico, né? E é isso. Small 11. Small 11 testou média de 100 como suporte.
Para cima tem que vencer média de 50, média de 20. Gráfico diário tem um pivô ali alinhado em média. Confirmou, inclusive. Para cima mira 103 com 60, 116 e 13. E deixa andar. Suzano. Tem aquela trap semanal ativada. Gráfico diário tá vencendo média de 20. Agora falta vencer média de 50. OBV já foi. VZO já foi. MACD já foi. Tá bonito. Vale 3. Falha de fundo no gráfico semanal, cara. Bem na média de 50. Lembra de Sabesp? Pois é. Lembra de Sabesp? Média de 50, zona de demanda, topo anterior do gráfico mensal, semanal, falha do 111, gráfico diário, deu uma trap nessa região. Cara, é isso. Para cima, mira 76, 77 e muito mais. E VEG, segurando a média de 9, deixou 9,3 de compra no semanal. Gráfico diário segurando a média de 20 e média de 200. O que eu espero agora para a VEG? Que ela faça esse pivô aqui, ó, alinhado nessas médias aí de 50, 20, 200. Aí vai ficar bonito, hein, cara? Romper esse 48,19, olha o endereço, ó. 54,50, que é top histórico, né? Então, olha que bonito, cara. Olha que legal. Então, muito bom, né? Agora, vamos falar dos destaques da semana. MRV caiu 7,70%, deixou uma reação ali no gráfico diário. Tem uma divergência no BV, é verdade. Para cima, mira 5,50, 5,77. Vamos ver se anda, né? MBRF cai 7,70. Veio num teste de fundo. Nada para fazer aí. Direcional. Lateralização plena no gráfico diário, né? Veio na parte baixa, reagiu. Vale, já falei. CVC está num teste de fundo ali. Vamos ver se vai montar aquele alcoy. Use Minas. Tem um PC de compra no gráfico semanal que não foi acionado. No gráfico diário pode sair um fundo duplo alinhado da média de 100. Vamos ficar de olho nisso. BRAP também falha de fundo no gráfico semanal e na média de 200. Ambev bateu média de 20. Cara, tá lateral há muitos meses essa Ambev, né? Muitos meses. Nada para fazer aí. C&A também nada para fazer. Só coisa feia do outro lado, né? Agora vamos lá. Destaques. CSN Mineração. Essa daqui foi linda. Essa daqui foi espetacular. Trap no semanal e o papel me sobe 21 e 30% na semana, meu amigo. É. Pô, Luciano, vocês pegaram isso no grupo fechado? Pegamos. Pegamos. Tá aqui até as marcações, ó. Stop de 6%, alvo 1, alvo 2. Ah, mas você ficou? Particularmente não, porque eu dei saída lá. Mas eu sei que tem gente lá no grupo que vai seguir esse trade aqui pelos 60 minutos. Ó. Tá vendo que está acima da média de 9? Enquanto não perder a média de 9, não tem motivo para sair. Deixar arder. É isso. Né? É um belíssimo movimento. Para cima, mira lá no 5,37 e deixa andar. Magazine. Legal que as três que mais subiram na semana, as três a gente pegou no grupo fechado. Magazine deu aquele Joe de Napoli, né? Até brinquei no vídeo de quarta-feira, né? Que o mal venceu. Acionou esse Joe de Napoli no diário. E aí o papel me sobe em relação à entrada. Chegou a subir 18%. É isso. Eu não gosto desse papel? Não gosto. Eu gosto de varejo? Não gosto. Mas, meu amigo, se deu entrada técnica, chefe, faz o que tem que ser feito. Acabou. Tá? O GP. Mesmo esquema. Só que essa daqui foi no mensal, né, cara? Essa daqui foi show. Aí, ó. 9,2 de compra no mensal. Passei essa entrada dia 1º de julho. Alvo batido. Olha essa envergada no gráfico diário. Pivô alinhado na média de 9. Cara, VZO, MACD, OBV, o cacete A4 no semanal e no mensal comprado, cara. Que espetacular. 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 É isso. Asa. Acionou o Joe de Napoli no diário. Também tá indo, né? OBV comprado, VZO comprado, MACD comprado. Tá? Raia Drogasil. Essa daqui eu não peguei, cara. Lembro que pediram análise dela no grupo fechado. Deu esse Joy de Napoli aqui no gráfico diário. Já veio no objetivo 18,42, 18,97 para cima mira 19,91. Belo movimento. OBV lindo, MACD lindo, VZO lindo, quebrou super trend de baixa no semanal. Espetacular. SLCE também pegamos no grupo fechado. Tá aqui, ó.
Pô, parte baixa de lateralização no mensal, meu amigo. Me deu uma oportunidade no gráfico diário, é óbvio que eu vou. E aí, deu alvo 1, tem espaço para cima e boa. VZO já virando comprado no gráfico diário, MACD já dando momento um comprador e o VZO querendo vencer a média de 20 depois de um bom tempo. Um bom tempo. Então foi muito legal esse movimento aqui. Vibra. Essa daqui deu um pivô alinhado em média. Eu lembro de ter analisado esse papel lá no grupo fechado. Não vi entrada técnica aqui dentro do meu operacional e tá tudo bem. Mas veio no alvo 1 do pivô, 32,09 para cima, mira 33,107 e o semanal disso está mirando topo histórico. ISA Energia. É, 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 é. PC de compra no gráfico. Ah, Luciano, você tá brincando. Você não falou isso aí. Você não falou de ISA Energia essa semana. É, né? Tá aqui, ó. Grupo 1, análise. Vem aqui, cerquilha, ISA E4. Quinta, quinta, terça. Tá aqui, ó. Terça-feira. Isaí, deu um PC de compra no diário, para cima mira 28,83, 29,85, estava 28,05. 28,05. Stop de 70 centavos aqui, 80 centavos abaixo desse fundo. Para cima, alvo 1, alvo 2. Aí, alvo 1, alvo 2. Ah, Luciano, mas você não deu especificamente a compra aqui. Meu amigo, se com uma informação dessa você não conseguir fazer algo com essa informação, desculpa, tá faltando preparo. Né? Estuda um pouquinho mais de análise técnica, estuda questão de gestão de risco, etc. Como eu sempre falo, o grupo fechado ele é uma sala de aula. Eu sou analista CNPI? Sou. Eu posso passar recomendação? Sim. Mas o meu grupo, até por isso que ele é fechado, o intuito ali é ser realmente um ambiente educacional. Eu vou mandar uma análise, eu vou te explicar o que está acontecendo no gráfico e você vai tomar a decisão por você. Ah, Luciano, mas e se eu quiser tirar alguma dúvida sobre o que eu estou fazendo? Deve. É para isso que tem um grupo 2, que é onde o pessoal tira dúvidas. Teve gente nessa aqui de Easy Energia que pegou ITM, opção ITM. Teve gente que, ah, não, a liquidez não tá boa, eu vou no à vista. Então, você entendeu? E aí essa ajuda eu vou proporcionando lá dentro do grupo pro pessoal, né? Então, é isso. De novo, né? Para você que quer um dia vir para o grupo fechado, vem para a lista de espera. No dia que abrir vaga, é importante você já estar na lista, né? E aí, esse cara aqui no gráfico mensal tá mirando aí, semanal tá mirando topo histórico. Ponto, né? Auri 3. Essa daqui foi triste, cara. A gente pegou um bom trade nela no gráfico diário, batemos aqui nessa média de 50. Aí ela volta, deixa o 9,4 de compra. Eu passei essa entrada ontem. Passei. Essa daqui eu passei. Entrada 12 com 16. O papel abre em gap, voltou nunca mais. E aí, nesse tipo de situação, quando abre em gap, se não volta na primeira hora, eu não entro, tá? E aí, cara, olha que loucura, né? Já foi no primeiro objetivo e tem espaço para mais, porque isso aqui é um pivô alinhado em média. Belo movimento, viu? Belo movimento. Mirando 3,25, 3,80 e tem espaço para ir. Baita movimento. Bonitão. Goal 4, semanal segurou na média de 20. Essa daqui eu quero falar de GGBR, cara. GGBR, porque lá no grupo, na segunda-feira eu acho, ou foi na terça-feira, sexta, quinta, quarta, terça. Na terça-feira deu esse PC de venda aqui. E aí eu mandei lá no grupo, vou mostrar aqui de novo para vocês, ó. Cerquilha GGBR 4. Na terça-feira. Aqui, ó, quarta-feira. Exemplo de trade que eu abro mão. É um PC de venda no diário? É. Mas olha a corrida que deu o OBV. MACD e VZO viraram para cima. Tô fora. Olha lá, ó. PC de venda tava 21,85. Você percebe só o que o cara deixou de perder com essa informação aqui? Imagina que o cara queria vender GGBR, mas aí ele viu a informação, ele entendeu o contexto, ele falou: "OK, eu não vou nessa venda". Chegou a acionar essa venda. Chegou a cair ali em relação à entrada 0,60 e depois subiu 7%. Isso aqui se chama custo de oportunidade. E aí você evita esse tipo de trade com esse tipo de análise. Entendeu? Então isso é muito legal, cara. Muito legal.
E aí, cara, esse negócio agora para cima tem espaço para ir buscar topo anterior. Ponto. Inclusive, no semanal, isso aqui pode disparar um VCP violento, né? Porque isso aqui tá numa grande lateralização no gráfico semanal, né? Tem uma parte alta ali de lateralização. Ó, dá para colocar isso aqui como oferta, tá vendo? Uma grande lateralização. E isso aqui agora, ó, topo fundo, mais alto que o anterior. Topo fundo, mais alto que o anterior. Cara, isso aqui romper esse negócio para cima, isso aqui abre um caminho que, meu amigo, nossa. E aí, para não mostrar que eu só falo dos ganhos, porque quem me acompanha aqui sabe que não é verdade, eu exponho os dois lados da moeda, CSN deu stop ontem e em gap. Acionou essa venda aqui, ó, sexta, quinta, quarta, terça-feira, acionou esse 9.3 de venda, todo mundo dando condição, acionou, chegou a andar a favor do trade aí 3 e tantos por cento, mas não pagou o risco, porque o risco ali, ó, 3,60%, então tinha que ter dado pelo menos 3,60% para poder fazer a parcial, não deu. Voltou e hoje, ontem, abre em gap. Na abertura tem que zerar a posição porque está pulando o stop. E aí tomou stop aqui de 5%. E isso é vida real, cara. Isso é trade. A gente não vai acertar todas, a gente não vai errar todas, mas acima de tudo a gente tem que ser fiel ao nosso gerenciamento de risco, né? Então, é um exemplo. E isso aqui agora, ó, temos um fundo mais alto, temos um topo mais alto, é uma inversão de polaridade, venceu média de 20, está com um caminho para ir buscar a média de 9 lá no gráfico semanal. Tá? Caixa Seguridade, incansável. Esse negócio, um gráfico mensal, olha o gráfico disso. Que tendência espetacular, super tendência de alta no mensal. BB Seguridade, mesma coisa. PSSA, olha que bonito se dessa Couple Handle aqui no mensal, cara do céu, que bonito. Que bonito. E RBR, também, ó, Couple Handle aqui no gráfico. Não é uma Couple Handle perfeita, porque não vem de um movimento de alta, né? Mas enfim, vocês entenderam o contexto disso aqui. Então, cara, deu muita coisa legal essa semana. Deu muita coisa legal. Eu acredito que a gente pode estar entrando num cenário muito bom. E agora é o momento de colocar em prática, né, os conhecimentos que a gente adquiriu nesse período que foi muito difícil da Bolsa. Ainda é. Não existe período fácil, na verdade, na Bolsa, né? É como eu falei, não tem como você se tornar um bom trader, um bom investidor, se você só pega bull market, se você só pega bear market, se você só pega lateralização. É importante estar vivo nos três períodos para que realmente você consiga adquirir skills, adquirir habilidades para lidar com esses diferentes cenários, né? E aí, lógico, tem ali o meu grupo, e tem outros também, cara. Eu sou da política que o sol nasceu para todo mundo, entendeu? Tem muita gente boa por aí, tem muita gente oferecendo produto legal, tem muita gente que realmente está preocupada em entregar um bom conteúdo. E é isso, não adianta ficar olhando a grama do vizinho. Eu quero fazer o meu melhor aqui para quem me acompanha, seja aqui no YouTube, não omito informação aqui, seja lá no Twitter, seja o pessoal no grupo fechado, e assim seguimos. Né? Então, muito legal. E boa, e vamos em frente, fazendo o que tem que ser feito, um dia de cada vez. Espero que você possa ter gostado bastante desse vídeo, que claramente isso aqui foi uma aula, quase 1 hora de vídeo e deu para aprender bastante, né? Eu pelo menos aprendo muito quando eu estou fazendo esses vídeos de fechamento. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, assim você é avisar toda vez que tiver vídeo novo. Para você que chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Luciano, quero ter aula particular. Só dou aula sábado de manhã. Aí você tem que entrar em contato comigo, que aí eu vou colocar você na agenda. Tem um processo ali. Não dou aula durante a semana, tá bom? Até porque tem pregão. E é isso. Quer participar do grupo fechado? Aqui na descrição tem um link para você entrar na lista de espera. E vamos que vamos. Luciano, você tem curso à venda? Não. Você tem mentoria à venda? Não. Você quer assistir minhas aulas aqui no canal do YouTube? Tem aí uma playlist chamada Curso Gratuito no Alvo. Você tem lá umas 70 horas de conteúdo. Dá para aprender um bocadinho, entendeu? Então eu não vendo curso, não vendo mentoria, nada disso. Eu realmente tenho o meu produto ali que é o grupo fechado e aula particular, one on one, ali no sábado de manhã. É isso que eu faço, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Uma excelentíssima semana para todos. Que Deus nos abençoe grandemente. E vamos que vamos. Valeu, pessoal. Um abraço.